a palestra que ele separou para nós e que seja uma bênção para cada um de nós, assim. É assim que eu oro e desde que confio em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor Gelsi. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês. Bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez no encontro presencial. É sempre uma alegria a gente conhecer os alunos que muitas vezes a gente não tem oportunidade de saber como são os seus rostos, como são essas pessoas lindas, maravilhosas que vocês são. Eu estou muito feliz por mais essa oportunidade que tenho da parte da coordenação. O pastor Gelsi Colli é o nosso coordenador do nosso curso EAD e ele me dá essa responsabilidade e também essa honra de poder compartilhar conhecimento com vocês. E nessa oportunidade, falando de hermenêutica pentecostal. Hermenêutica é uma disciplina muito popular na teologia, a gente estuda hermenêutica na teologia, então, obviamente que aqueles que estão chegando, talvez seja alguma coisa nova, mas para aqueles que já estão aqui há mais tempo, já fizeram disciplina, sabe que a hermenêutica é uma disciplina popular da teologia e trata da área da interpretação, e particularmente da interpretação bíblica. E como área de interpretação bíblica, para início, para a gente poder iniciar, para a gente poder conversar um pouquinho, mesmo que breve, eu preciso lembrar vocês que hermenêutica é filosofia da interpretação. Eu preciso que você anote isso aí, se você tiver alguma coisa para anotar. Se você não tiver nada para anotar, estiver gravando, você pode fazer. Vocês já conhecem, né? César Moisés, professor da FCC, por bondade de Deus, já há quase 4 anos, leciono algumas disciplinas, entre elas História do Cristianismo e também Teologia Sistemática. Porém, no EAD, eu trabalho uma área mais ampla de disciplinas, como, por exemplo, hoje foi Evangelismo e Discipulado e também Liderança e Administração Eclesiástica. Mas também trabalho com hermenêutica, também trabalho com a área de metodologia da pesquisa, outras disciplinas que a gente faz com vocês. Bem, nessa oportunidade de hoje, falando de hermenêutica, eu preciso que você deixe isso claro. Hermenêutica é filosofia da interpretação. E o que isso significa? O que é que isso significa? A hermenêutica é a área mais ampla, que vai fazer, obviamente, a escolha de métodos. A hermenêutica trabalha com a escolha de métodos. A exegese é a aplicação prática desses métodos. Então, para você ser um bom hermeneuta, prioritariamente, você não precisa ser um conhecedor, por exemplo, das línguas originais. Para você ser exegeta, sim. Se você vai ser exegeta, intérprete da Bíblia, você precisa ser conhecedor de línguas originais. Hebraico e grego. Hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo. Se você quer ser hermeneuta, você precisa conhecer bem filosofia. Porque você vai discutir a área filosófica, a área metodológica. A hermenêutica é a ciência que discute quais são os melhores métodos para se fazer a melhor interpretação de textos. E no caso da hermenêutica bíblica, é a ciência que vai buscar os melhores métodos para se fazer a interpretação de determinados textos bíblicos. E a Bíblia Sagrada, apesar da gente pegar assim num volume único, ter na mão os 66 livros nas nossas mãos, ela é uma reunião de diversos livros. E dentro desses livros nós temos gêneros literários. Eu preciso que você anote isso. Gêneros literários. Ou seja, o gênero literário é que dita qual é o melhor método de interpretação do texto. Não é eu que imponho qual é o melhor método. É o gênero literário do texto que impõe qual é o melhor método. Isso precisa ficar claro para a gente. Então, a Bíblia tem diversos gêneros literários. Os gêneros literários que tratam dos assuntos referentes à prática da espiritualidade pentecostal, por exemplo, são prioritariamente 2. Os gêneros narrativos. Então nós temos
narrativa sustentada de Atos e narrativa episódica dos Evangelhos. Prioritariamente, essas duas áreas. A área epistolar, as epístolas, também contém textos que são caríssimos para a espiritualidade pentecostal. E eu poderia apresentar para vocês, por exemplo, hoje, eu estou aqui com uma obra na minha mão, A Presença Capacitadora de Deus, o Espírito Santo nas Cartas de Paulo. É de Gordon Fee. O Gordon Fee, ele é um biblista, já falecido, faleceu com mais de 90 anos, e ele pertenceu à Assembleia de Deus dos Estados Unidos, depois ele saiu, mas ele nunca deixou de ser pentecostal. Ele teve algumas divergências num período da vida dele, em que a sua forma de pensar teologicamente era uma forma mais tradicional. E no final da sua carreira, não no finalzinho, mas da metade da sua carreira teológica e produtiva em diante, ele voltou-se para as questões pentecostais e carismáticas. E carismática aqui de carisma, e carisma aqui de dom espiritual, de coisas referentes à espiritualidade. É disso que eu estou falando. Não é no sentido sociológico, é no sentido teológico mesmo, que eu estou falando de carisma. E o Gordon Fee, ele então produziu muitas obras importantíssimas que não chegaram no Brasil, nessa fase da vida dele, mais carismática e pentecostal, teologicamente falando. Essa obra é a principal obra desse autor. E ela foi publicada há mais de 30 anos nos Estados Unidos e só chegou agora aqui no Brasil. Eu recomendo efusivamente porque ele é um biblista, um exegeta respeitado nos meios católicos, nos meios tradicionais do protestantismo histórico e nos meios pentecostais. É uma autoridade que é respeitada dentro dessas três tradições cristãs do Ocidente. Então vale muito a pena se vocês puderem adquirir, tá bom? Principalmente para você que é estudante de teologia e é pentecostal. E muitas vezes está lidando com problemas na área ainda da espiritualidade pentecostal, ainda com questões que as pessoas teimam em dizer que não tem respaldo bíblico. E o Gordon Fee desmonta essas coisas nesse livro. Tá? É uma obra acadêmica, é uma obra respeitável, mais de 800 páginas. Eu tive a grata felicidade de participar ativamente da vinda dessa obra para o Brasil. A minha filha foi a tradutora, a Séfora Carvalho, e assim, eu posso dizer para vocês que é o que há de mais requintado na área de teologia bíblica hoje no mundo. É isso aqui, esse tipo de obra. Porque é exegese, não é opinião. É texto da Bíblia interpretado com as regras e os rigores acadêmicos, metodológicos que se exige da interpretação dos textos, sobretudo e especificamente paulinos. Ele não vai trabalhar com Atos aqui, que é material lucano, vai trabalhar só com os textos paulinos. Todos os textos que mencionam o Espírito Santo nas cartas de Paulo são trabalhados exegeticamente por Gordon Fee aqui. Então, eu recomendo para vocês que são pentecostais e que gostam de boa teologia, tá bom? Eu recomendo muito para vocês. Essa aqui não está à venda porque ela já tem dono, tá bom? Ela já tem dono. Mas vocês podem adquirir aí nas livrarias, nas plataformas digitais. A única coisa que eu vou ter aqui hoje disponível são 4 volumes da minha obra, em coautoria com a minha filha, que é a Teologia Sistemática Carismática, que é uma obra pentecostal que tem sido discutida no nosso país em meios acadêmicos, né? Porque se dizia assim, pentecostal não sabe fazer teologia, pentecostal não tem teologia, pentecostal não pensa em teologia. Só diz isso ainda quem está desinformado ou quem é desonesto intelectualmente. Pentecostal tem teologia, a gente produz material de qualidade, agora se espera que as pessoas adquiram, que as pessoas tenham e que as pessoas leiam. Voltando à nossa hermenêutica pentecostal. O que vem a ser hermenêutica pentecostal? O nosso tempo ele é curto, então não dá, obviamente,
para esticar muito isso aqui. Então, eu preciso ser bem objetivo com vocês. Eu não fiz uma seleção de slides assim, 50 slides para apresentar. Não, eu tenho pouquinha coisa para apresentar para vocês, porque eu quero fazer uma explanação muito panorâmica desse assunto para vocês. O assunto ele é discutido no Brasil nos últimos 10 anos. Só que ainda é muito novo para algumas pessoas. Principalmente porque às vezes não se tem clareza da produção do que a gente chama de erudição pentecostal. Tem uma produção erudita pentecostal. Tem uma produção acadêmica pentecostal respeitável que as pessoas desconhecem. E a hermenêutica pentecostal ela está nessa esteira da produção erudita daquilo que é produzido sob a perspectiva pentecostal. E quando se fala em hermenêutica, alguém diz assim, mas existe hermenêutica com alguma outra designação? Existe. Existe sim. Ainda que não se tenha explicitamente isso dito, mas é possível você encontrar, se você digita aí hermenêutica reformada, você encontra na internet. Você encontra títulos, né, sobre esse tipo de assunto, hermenêutica reformada. E hoje nós temos a discussão da hermenêutica pentecostal no Brasil. Mas muita gente, sem entender bem o que é hermenêutica, acha que não deveria ter qualquer tipo de designação. Só existe uma hermenêutica. Não existe só uma hermenêutica. Como filosofia da interpretação, a hermenêutica ela está a serviço de determinada área do conhecimento. E a teologia é muito ampla. Então, o hermeneuta que trata da área de Bíblia, obviamente, que na qualidade de prática de exegese, ele vai conhecer os métodos que são apropriados a se fazer a interpretação do texto bíblico. Um dos métodos mais preferidos dos meios acadêmicos é o conhecido método histórico-crítico, que tem uma longa discussão sobre esse assunto. Muita gente fora da academia desconhece quando se apresenta, esse assunto é apresentado, por exemplo, em redes sociais. Muita gente quer apresentar de uma forma não criteriosa e fazendo determinados reducionismos. E quais são os reducionismos? O método histórico-crítico é método de liberal. Liberal, do ponto de vista teológico, são aqueles teólogos de um período, né, do século XIX, que tentaram, para dar relevância à religião, tirar os aspectos sobrenaturais dela. Porque o racionalismo estava tomando conta do continente europeu, era a filosofia prevalecente, então se pensou em interpretar o texto, excetuando os seus aspectos miraculosos e sobrenaturais. E, consequentemente, havia um bom propósito, porém eu acho que o método desse propósito não foi legal. Como a utilização do método histórico-crítico por esse grupo de teólogos a utilização foi do método histórico-crítico, então ficou essa pecha, ficou essa fama incorreta de que o método histórico-crítico é um método liberal. Não é verdade, tá? Muitos teólogos conservadores utilizam o método histórico-crítico para fazer exegese, fazer interpretação. Do lado conservador, prioritariamente do lado do fundamentalismo, que foi uma reação a essa onda, houve-se então a construção do método histórico-gramatical, gramático histórico. Então esse método ele prevalece nos meios conservadores e fundamentalistas. E é o método que se diz até hoje que é utilizado pelos conservadores. Só que, com todo respeito, quando você vai ver as pessoas que fazem esse discurso fazer qualquer tipo de interpretação, elas não estão fazendo interpretação histórico-gramatical, estão fazendo interpretação alegórica. Você vê claramente que eles estão fazendo alegoria, mas ele diz que aquilo é interpretação histórico-gramatical. Não é. Interpretação histórico-gramatical é uma interpretação dura, árida, que sem dúvida alguma
traz grandes prejuízos a uma leitura, por exemplo, carismática do texto bíblico. E aí você diz, mas por que o texto bíblico tem que ter uma leitura carismática? Por uma questão bem simples. A gente só tem um texto bíblico, e isso aqui é um princípio extremamente conservador. A gente só tem um texto bíblico porque teve uma coisa que a gente acredita, chamada inspiração. Cerca de 40 pessoas em 3 continentes diferentes, num período de 1500 anos, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esses 66 documentos aí. Se a gente acredita que a Bíblia é produto da inspiração divina, tem Espírito Santo envolvido em todo o processo. Claro que a discussão seria ampla se a gente fosse fazer aqui, e aqui é o lugar de a gente discutir isso, aqui é academia. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, claro, retoricamente, a gente não vai responder isso aqui hoje, porque vai páginas e mais páginas de livros para discutir isso aqui que eu vou dizer para vocês. Nós temos, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos o relato chamado de Abrão. Nós temos o relato, a narrativa. E aí a gente poderia fazer a seguinte pergunta: o que é inspirado? A experiência que o Abraão teve ou o texto escrito sobre o Abraão? Não precisa você responder não, porque não dá. Realmente vai páginas e mais páginas de livro para discutir. Alguém vai dizer assim, não, é o texto, tá? Então a história do Abraão não teve valor nenhum. É óbvio que a história dele tem valor. A história dele é que faz o texto bíblico ter valor. É a narrativa que faz. Então a experiência é importante. Isso significa o quê? Que antes de você ter o texto, você tem a realidade. Você tem uma realidade de alguém que é chamado por Deus para dar início a um povo, cujo povo vai representar Deus. Quando isso, de acordo com Amós 9,7, já teve em outros momentos. Teve outras representações de povos antes do povo de Israel ser formado, óbvio. Porque todo aquele povo que existiu antes não pode ter se perdido. Teve outras representações que antecederam. Então, a inspiração sobre o texto é extremamente importante. E lá no meu aprendizado básico de teologia, bem simples, eu aprendi que tem 3 momentos. Tem um momento da revelação, que acontece na experiência do Abraão. E aí tem um momento da inspiração, que como bons conservadores afirmamos, Moisés vai e escreve o texto de Gênesis. Obviamente que Esdras é quem edita o Pentateuco nessa versão final que nós temos, também de acordo com a posição conservadora. E aí nós temos os leitores hoje. Então nós temos o primeiro momento da revelação, o segundo momento da inspiração, quem vai escrever, o que aconteceu, e nós temos o terceiro momento, que somos nós aqui que somos leitores, que é a iluminação. O método histórico-gramatical, ele simplesmente desconsidera esse período de iluminação, porque se presume que a tradução, que o entendimento seco do significado das palavras que estão no texto podem dar o significado dele. Qualquer crente pentecostal de verdade, lá de igreja, e até liderança, ele não acredita dessa forma. Ele acredita que o texto diz sempre mais do que apenas o significado das palavras. Tem mais. E qualquer pessoa que esteja aqui diante de mim, que seja pregador ou pregadora, tem bastante irmãs hoje aqui, graças a Deus que no pentecostalismo as mulheres pregam, ensinam e lideram. Então, qualquer pessoa que sabe que quando você abre sua Bíblia e vai pregar um texto bíblico, você não vai dar só significado de palavras. Você não vai ficar só definindo terminologicamente o que aquelas palavras significam, apesar que isso seja muito importante, claro. Mas você tenta dar o sentido do texto. E no sentido do texto você faz uma terceira coisa depois. Você tenta fazer o texto ter sentido para as pessoas hoje. E quando você faz esse exercício, que tem que ser feito, porque senão pregação
perde qualquer sentido. Aí esse momento é um momento extremamente importante, porque aquele texto, ele tem que fazer sentido para a minha vida. Ou seja, o que aconteceu com aquela pessoa, naquela narrativa, naquela trajetória, tem que ser realidade para mim. Então, por exemplo, você pega um texto hoje pensando em línguas. Já leram esse texto? É um texto muito importante. Pensando em línguas. É um texto de epistemologia pentecostal. Ele diz, contando a história de uma mulher que era estéril, que ela foi conceber. Quando ela foi dar o seu testemunho na igreja, ela não contou apenas o seu milagre. Ela voltou à história de Ana, mãe de Samuel, e depois de ler o texto de Ana e contar a história, vocês se lembram de Ana, né? Mulher de Eucana, que também tinha Penina como esposa, e a Penina ficava zombando de Ana e aquela coisa toda. E a Ana vai no templo orar e vai pedir a Deus que abra sua madre, que ela conceba. E o sacerdote Eli interpreta errado quando a vê, né, mexendo os seus lábios, acusa de ela estar embriagada, e ela diz que não está embriagada. Ela só é uma pessoa aflita que está buscando a misericórdia de Deus para que a sua madre possa ser aberta. Porque naquela cultura é maldição a mulher que não concebe. E o homem de Deus profere uma palavra para ela. Ela concebe, então, fica grávida de Samuel, e ela traz o menino para ser criado ali. Então a irmã lê esse texto e ela diz, assim como Deus fez com Ana, fez comigo. Então ela não consegue só contar a sua história, ela consegue entender que a sua história é similar à história de Ana. Isso é hermenêutica pentecostal, de forma bem simples. É a pessoa olhar lá para o texto, encontrar a história no texto que se identifica com a história dela, e a história dela se identifica com a história do texto. Isso é extremamente importante, porque no final das contas, o que é que todos nós queremos? Queremos que aquela realidade seja a nossa realidade. A realidade dos personagens da Bíblia seja a nossa realidade. A gente não fica simplesmente estudando Bíblia para ficar lá numa torre de marfim e não fazer sentido para a gente. A gente quer estudar a Bíblia para a Bíblia fazer sentido na nossa realidade. E do ponto de vista pentecostal, não existe descontinuidade entre os tempos bíblicos e o nosso. Essa descontinuidade só existe numa visão diferente de interpretação. Conquanto o pentecostalismo popular seja dispensacionalista, o pentecostalismo acadêmico não é. Por quê? Porque o pentecostalismo acadêmico entende que não tem essa quebra de continuidade. E o dispensacionalismo, ele quebra essa continuidade. Termina uma dispensação, aquilo ali muda a forma de operação. Mas o pentecostalismo acadêmico não é dispensacionalista, porque não entende que houve nenhuma quebra entre o final do texto neotestamentário e a nossa realidade. Ou seja, o reino de Deus ainda não se consumou, ele só iniciou, mas não consumou. Nós estamos vivendo dentro dos últimos dias proclamados pelo Senhor Jesus Cristo, como sendo o cumprimento e início desses últimos dias, e o derramamento do Espírito em Atos 2, que o apóstolo Pedro levanta e diz. O James K. Smith, que é o autor do Pensando em Línguas, que eu citei para vocês há pouco, ele fala sobre isso, que aquilo que Pedro teve chama-se coragem hermenêutica. Pedro, diante da zombaria dos judeus da diáspora, que diziam que os galileus ali, porque galileus é o pessoal do baixo nível da Palestina daquela época, que os judeus, os da Judéia, eram o pessoal de puro sangue, e os da Galiléia eram o pessoal mestiço. E os quase 120 lá do cenáculo era a maioria galileus. Então eles não podiam estar falando aquelas línguas sofisticadas, ou eles ouvindo nas línguas sofisticadas. A discussão é longa, não dá para fazer ela hoje aqui. Porque a gente que é adepto de que eles falaram, e a gente que é adepto, como eu, de que eles ouviram na língua. Não é que eles falaram, eles é que ouviram. Então houve um milagre fonético e um milagre auditivo. E o texto dá base para as duas coisas. A Bíblia tem uma coisa que eu chamo de santa ambiguidade. Para ninguém ser dono da interpretação correta. Eu tenho a interpretação correta. Não, Alecrim Dourado, você não tem a interpretação correta. Você tem uma interpretação. Você não sabe se é a correta. Então, descansa aí, fica na tua, porque tem muita discussão, muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Dá para a gente discutir esse negócio muita. Tem gente boa aí que pensa diferente. Então não é só pentecostal, porque não pensa, porque não é bom, porque não é acadêmico, não sei o que. Não.
É conversa fiada. Tem muita gente de nível extremamente elevado. Você tem hoje um Craig Keener, 5 volumes do livro de Atos num comentário de 5.000 páginas que a CPD lançou. E eu trabalhava lá ainda e foi iniciativa minha, que trabalhei para esse material chegar no Brasil. Lutei para que isso acontecesse. Porque eu quero ver o crescimento do povo pentecostal teologicamente também. Nós temos um crescimento numérico, só que esse crescimento numérico precisa ser acompanhado por crescimento teológico, crescimento teórico, fundamentação bíblica, porque nós temos uma geração hoje que cobra fundamentação bíblica e teológica para aquilo que a gente professa. E aí, dentro dessa esteira de discussão, é que a hermenêutica pentecostal se insere. Por quê? Como uma forma de averiguação dos melhores métodos para se fazer o melhor tipo de interpretação daquele documento dentro daquele gênero literário. E aí, nós temos o seguinte, quero mostrar para vocês aqui um breve panorama sobre a hermenêutica pentecostal dos Estados Unidos. Eu tenho mais quanto tempo, professor Gelson? Meia hora? Ok. Então, em primeiro lugar, que você vê ali, você está vendo ali o slide, a primeira fase da hermenêutica lá nos Estados Unidos, que eu não vou chamar de hermenêutica pentecostal, porque não havia essa consciência. Ela pode ser designada de pragmática. Ela vai de 1900 a 1950. Cerca de 50 anos, os pentecostais interpretaram o texto bíblico de forma pragmática. O que é isso? De maneira prática. Você tem ideia de quantos irmãos levantaram hoje de manhã e leram a sua Bíblia? Pessoas simples, que não estão aqui onde vocês estão, na academia. Estão lá, são simples, são pessoas que são crentes, que temem a Deus, não têm noção nenhuma de exegese acadêmica, de interpretação acadêmica, interpretação científica. Não tem. Você tem noção de quantas milhões de pessoas nesse Brasil hoje levantou e leu a sua Bíblia de forma devocional e disse assim: hoje eu sou Ana, porque hoje eu estou experimentando um milagre na minha vida aqui. Eu não concebia e eu agora recebi aqui o resultado do meu teste de gravidez e eu estou grávida. Nesse exato momento daqui que eu estou falando para vocês, isso aconteceu hoje nesse Brasil tupiniquim. Claro, se você vai lá fazer a exegese científica do texto de 1 Samuel, a discussão é outra. Mas a história, a base da história e o final dela qual que é? É uma mulher que era amaldiçoada e que sai abençoada. Porque clamou a Deus. E as pessoas que leem o texto creem que aquele Deus que fez aquilo faz hoje. E ele faz mesmo. Faz. Então essa pessoa faz o quê? Uma interpretação pragmática da Bíblia. Isso é uma interpretação pragmática da Bíblia. É prática. Sem nenhuma espécie de critério, e eu não estou falando isso como um desprezo, eu estou dizendo assim, essa pessoa não tem obrigação de saber interpretar o texto bíblico academicamente, cientificamente. Não tem. Ele não é dessa área, ele é um crente, ele é uma pessoa que ele só quer viver a fé. Pronto. E os pentecostais nos Estados Unidos, nós temos o nosso pentecostalismo no Brasil, ele é estadunidense, tá? Mas não existe só pentecostalismo estadunidense no mundo, isso precisa ficar claro para as pessoas. Isso é um erro das pessoas que continuam a repetir, o pentecostalismo é um movimento que nasceu no século passado, ali no início do século passado. É errado isso. O pentecostalismo brasileiro tem esse caráter, porque os missionários suecos, Daniel Bergman e Gunnar Wingren, que são os que trazem originalmente o pentecostalismo para o Brasil, eles vieram da cidade norte-americana de Chicago. Então, eles trouxeram o pentecostalismo norte-americano para cá, sendo eles suecos. E eles congregavam em igreja sueca nos Estados Unidos. Isso é importante da gente não esquecer. Igreja Batista sueca, dirigida por um pastor chamado William Durham. Esse pastor esteve lá em Azusa 312, lá em Los Angeles, e ele recebeu o batismo do Espírito Santo lá, com William Seymour. Ele sim, William Durham. E ele vem para Chicago e aí ele passa a fazer conferências pentecostais na Igreja Batista de Chicago, onde congrega Daniel Bergman e Gunnar Wingren. Daniel Bergman e Gunnar Wingren não estiveram lá em Azusa 312. Quem esteve foi William Durham.
eles vieram para cá, então eles trazem esse pentecostalismo que nós temos aqui, que é estadunidense, com muitas coisas da Suécia. Porque depois que eles já estavam aqui, sendo suecos, vieram missionários diretos da Suécia para poder trabalhar aqui, como por exemplo Samuel Nystrom, Otto Nelson, Nels Julius Nelson, Gustav Nordlund, Herbert Nordlund e assim vários outros suecos. Então eles trouxeram depois um pentecostalismo sueco que se amalgamou com o pentecostalismo americano e teve um toque brasileiro, né? Então nós temos um toque brasileiro também. Agora, nos Estados Unidos, onde a Igreja de Deus nos Estados Unidos, ela é antes de 1900. A Igreja de Deus é de 1895, nos Estados Unidos é uma igreja pentecostal. É mais antiga do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é de 1914 nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos é mais nova do que, entre aspas, a Assembleia de Deus no Brasil, porque a do Brasil começa em 1911. Não com esse nome. Começa com Missão da Fé Apostólica, que era o mesmo nome da Rua Azusa. Mas em 1914, quando começa a Assembleia de Deus lá, aí vem os missionários norte-americanos para cá e começam a explicar que lá eles estão chamando as igrejas, porque o movimento de Azusa já havia se desfeito. Foi só um movimento de avivamento de Azusa e se desfez. E aí se formam igrejas pentecostais locais e a Assembleia de Deus norte-americana é uma. E aí quando vem os missionários norte-americanos, começa a chegar no Brasil, começa a dar notícia. Olha, lá eles estão chamando agora de Assembleia de Deus. E aí resolveram mudar aqui. Vamos colocar aqui a Assembleia de Deus então. Então a partir de 1914 passou a ser a Assembleia de Deus. Antigamente a informação que tínhamos é que foi em 1918, mas foi em 1914. Então eu diria que a primeira fase da hermenêutica nos Estados Unidos era a hermenêutica pragmática. Por quê? Porque os crentes, os obreiros que formaram as igrejas pentecostais nos Estados Unidos, eram saídos de igrejas tradicionais. Eles não sentaram para pensar uma teologia pentecostal, uma hermenêutica pentecostal, não. Eles simplesmente saíram porque receberam o batismo no Espírito Santo, como nós pentecostais entendemos, né? Que batismo no Espírito Santo tem no catolicismo, tem no protestantismo histórico e tem no protestantismo carismático. Só que cada grupo entende de uma forma. Da forma como nós pentecostais entendemos, então eles receberam e saíram das igrejas tradicionais e formaram as suas próprias comunidades de fé, suas igrejas. E eles, por 50 anos, ficaram com a hermenêutica pragmática. O que acontece? É criada a Associação Nacional dos Evangélicos, lá nos Estados Unidos. A partir de 1950, 40, uma coisa assim. E os pentecostais só foram aceitos a partir de final de 1950 e início de 1960, na Associação Nacional dos Evangélicos nos Estados Unidos. Eu estou falando de lá agora. Então a segunda fase da hermenêutica, você está vendo ali o número 2? Quem está vendo aí? Quem está vendo? Todo mundo está vendo? O que está escrito lá no quadradinho número 2? A segunda fase, hermenêutica, pode ser designada de científica, que vai dos anos 1960 a 1980. Aí entra numa fase científica, quando eles vão para a NAE, né? A sigla lá é a Associação Nacional dos Evangélicos nos Estados Unidos. Quando os pentecostais entram na associação, aí eles têm que ter uma outra forma de interpretação. Aí se adota o método histórico-gramatical. É ali que se adota o método histórico-gramatical, é nesse período, de 1960 a 1980. O que acontece em 1980? Na década de 80. Na década de 80, um camarada chamado Roger Stromstad, um teólogo canadense, cujo livro dele só chegou no Brasil 40 anos depois. Esse aqui é o nosso problema, que demora muito para chegar o material aqui. Ele tem uma obra que a gente chama no mundo acadêmico de seminal, que é uma obra única. A Teologia Carismática de Lucas. É pequeníssima. É um livrinho pequeno que a CPAD lançou. Pequenininho. Se você for aqui na biblioteca da FCC, tem. Se você for na plataforma digital, tem. Se você for na livraria, tem. Pequenininho. O que o Roger Stromstad descobre? O Roger Stromstad fez doutorado em teologia. E no doutorado dele, ele foi orientado por um teólogo chamado Howard Marshall. E o Howard Marshall tem uma obra, ele não é pentecostal, Howard Marshall não.
Ele tem uma obra chamada é sobre Lucas. Ele trata sobre o material de Lucas e Atos. E o Robert Marshall diz que é um erro você tratar Lucas como historiador. Lucas é também teólogo, não é só historiador. E o que isso significa? Isso significa o seguinte, que os materiais lucanos, narrativos, o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos. O evangelho, o que nós chamamos de narrativa episódica, e Atos, narrativa sustentada. Esses dois documentos, eles não são documentos prioritariamente históricos e biográficos, como se dizia. Eles são documentos teológicos, eles têm finalidades didáticas em ensinar. Então aquela regra que havia na hermenêutica científica conservadora, de que se fazia uma dissociação entre materiais descritivos e materiais prescritivos da Bíblia, ela é furada. Não existe material descritivo na Bíblia. Tudo material é prescritivo, ele está prescrevendo alguma coisa. Só que um usa um gênero literário narrativo, outro usa o gênero literário epistolar. E assim vai, há vários gêneros literários. E o Marshall descobre isso, e o Roger Stranster é aluno dele e faz a tese dele, mostrando por que Lucas, quando fala cheio do Espírito, não é o mesmo que Paulo quando Paulo fala cheio do Espírito. Eles estão falando a mesma expressão em grego, só que o sentido teológico de Paulo não é o sentido teológico de Lucas. Por quê? O sentido teológico de Paulo é prioritariamente de vida cristã, de santificação. Cheio do Espírito para vida santificada, para conversão. Aí vem uma perguntinha. Lucas diz que Jesus está cheio do Espírito. Eu pergunto, Jesus precisou se converter? Quem é que acha que Jesus precisou se converter? Não, né? Então, está comigo. Claro que Jesus não precisou se converter. Então, cheio do Espírito em Lucas não é a mesma coisa de cheio do Espírito em Paulo. É outra coisa. Cheio do Espírito em Lucas é empoderamento, é revestimento, é capacitação. Cheio do Espírito em Paulo é santificação. Cheio do Espírito em João é conversão. Iniciação traço conversão é uma expressão do James Dunn, é de outro teólogo que não é pentecostal. Ele cria essa expressão. Então você tem uma pneumatologia joanina, você tem uma pneumatologia paulina, mas você tem uma pneumatologia lucana. E aí, o que acontece? Os pentecostais entram numa outra fase da sua hermenêutica, a partir de meados de 1980, que é a terceira. Olha lá, a terceira fase hermenêutica pode ser designada de holística, lá no número 3. Holística, porque não passa a usar só um método agora de interpretação. Usa o histórico crítico, o histórico gramatical, usa métodos literários que vêm da virada literária, que é uma discussão bem longa que precisaria se fazer para vocês entenderem, tá? É muito importante entender isso aqui. Virada linguística, que coincide com o período que a gente chama de pós-modernidade. Entendeu? Por exemplo, você pega aí o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. É um dos melhores comentários que eu já li de Novo Testamento. E eu tenho bons comentários em casa. Particularmente, bons comentários. Como, por exemplo, eu tenho comentário bíblico Loyola que eu acho que são dos melhores. Mas esse comentário bíblico pentecostal é de uma erudição acima da média. Você pega lá o Evangelho de Marcos, qual é o método que ele utiliza para fazer a interpretação do Evangelho de Marcos? A crítica da resposta do leitor. Está lá. É livro lançado pela CPAD, tá? Tem aqui na biblioteca da FCC, e é livro lançado pela CPAD. Você pega o Evangelho de João, desse mesmo livro. Qual é o método que ele utilizou para fazer a interpretação do Evangelho de João? A crítica retórica. Não são nem um método histórico-crítico, nem um método histórico-gramatical. Usou métodos literários alternativos da virada linguística, que são métodos que vêm no advento da pós-modernidade. E você vai ler lá, não tem nada lá que desconstrói a Bíblia, não tem nada lá que desconsidera a palavra de Deus, não tem nada. Só é uma interpretação dentro de um paradigma que melhor se adequa ao texto escrito. Por exemplo, você já parou para perceber que João conta só 7 milagres, que ele chama de sinais? E que de todos aqueles milagres, só um é contado nos outros evangelhos, que é a multiplicação dos pães? E você já prestou atenção? Eu me lembro de um grande líder religioso aqui do Brasil, neopentecostal, que fez uma crítica a Jesus
cara teve coragem de criticar Jesus, gente. Falou assim: eu não sei porque Jesus transformou água em vinho. Um milagre sem sentido. O camarada está passando um atestado de que ele não sabe ler Bíblia. O programa teológico de João é de desconstrução da religião judaica. Onde é que Jesus transforma as 6 talhas? Transforma a água em vinho? Nas talhas. As talhas é usada para purificação de judeus. O que Jesus faz? Jesus profana as talhas religiosas, colocando o vinho no lugar da água. Então é programático aquilo ali que João conta. E João diz assim, que tem 2 finais no Evangelho de João. No capítulo 20 e no capítulo 21. Tem 4 partes. Prólogo, livro dos 7 sinais, livro da paixão e epílogo. Pelo menos essa divisão. É lá do... Esqueci o nome daquele... Não, é do... Como? É do Dodge, é isso aí, é do Dodge. Obrigado, professor Gelson. O professor Gelson é da área bíblica, é do Dodge, é isso aí. O livro branco lá, o 4º evangelho. Então assim, tem propósitos no texto. O texto está dividido, tem propósito teológico. O texto não é um texto meramente narrativo, não está contando história de nada. Ele tem um propósito teológico, tem uma intenção teológica. Por que a purificação do templo no Evangelho de João não é no final do ministério de Jesus e no início? Ele desloca, não tem 2 purificações do templo. Quem tenta fazer essa harmonia está errando. Só tem uma purificação do templo. Só que o texto não é cronológico, o texto é teológico, então é deslocado do final do ministério de Jesus e colocado no início. Porque a ideia é desconstrução. Só que o cidadão lá que só pensa em dinheiro, ele não sabe traduzir o texto bíblico. Mas eu e você aqui temos obrigação de traduzir o texto bíblico. Nós somos acadêmicos. A gente tem que estudar seriamente o texto bíblico. Então a hermenêutica pentecostal norte-americana, a partir de 1980, entrou nesse modo holístico, que é um todo. E eu te falo essa expressão, se você pegar aquele texto da CPAD do Anthony Palma, Batismo no Espírito Santo e com Fogo, lançado em 2002, ele diz, em determinado ponto do texto, que nós temos que utilizar métodos holísticos. Ele usa a crítica textual e ele diz que a gente tem que encontrar uma forma pan-bíblica de interpretação. Ou seja, eles estão em outro nível de interpretação do texto bíblico. E nós brasileiros? Ficou pequenininho, né? É porque é uma linha do tempo pequenininha. Vocês conseguem enxergar ali? Só os que têm boa visão. Eu não sei se eu consigo. Acho que não dá para aumentar isso aqui, né? Não dá para aumentar, né? Não dá para aumentar, né? Que pena, vocês me perdoem. 1911, lá em cima, é o status question, o estado da situação da discussão da hermenêutica pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil vai completar agora, permitindo Deus, dia 18 de junho de 2026, vai completar 115 anos. Não é isso? Se eu não estiver errado, é isso, né? 1911, 2026, quem é bom de conta aí, 115, né? 115 anos. Em 2011, nós comemoramos o nosso centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Como eu sou da Assembleia de Deus, então eu vou falar a partir desse lugar, tá? A faculdade aqui cristã de Curitiba, ela é, né, de propriedade da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Então, eu estou no meu lugar nesse sentido. Veja bem, de 1911 a 2011, não teve nenhuma discussão no Brasil sobre hermenêutica pentecostal. Em 100 anos nunca teve. 100 anos. Em 100 anos, o uso da hermenêutica pragmática e em espaços acadêmicos da hermenêutica científica, história gramatical, era a única hermenêutica que tinha na Assembleia de Deus. Em espaços acadêmicos, os teólogos das Assembleias de Deus usavam história gramatical. E tinha um problema sério. Porque o histórico gramatical, ele tem essa regra de diferenciar texto prescritivo de descritivo. Essa regra é do método de história gramatical. Então ela não favorecia o pensamento pentecostal. E alguém pode dizer, mas não interessa, não favorece o pensamento pentecostal, mas tem que seguir a regra. Mas essa regra é humana também. A regra do método de história gramatical é humana, não é bíblica, não é essencialmente bíblica. A regra bíblica é fazer jus ao que o texto diz. E o que o texto diz? O texto relata eventos miraculosos.
E existe algum texto que diz que os eventos miraculosos acabaram quando morreu o último apóstolo? Não existe esse texto. Esse texto não tem na Bíblia. É um pensamento pós-bíblico. É um pensamento derivado de quem quer que as coisas sejam assim. Mas não tem nenhum texto bíblico que diga, acabou. Então, os pentecostais entendem que é uma continuidade, mas havia uma guerra nessa coisa da interpretação bíblica usando só método histórico-gramatical. Os pentecostais usaram por 100 anos ou o método pragmático, que é esse método que é usado pelas pessoas normais, simples, chão de igreja, crentes, e o método científico só histórico-gramatical. Em 2013, vocês estão vendo ali, teve a publicação de artigos na revista Obreiro, que é a revista destinada a lideranças assembleianas no Brasil. Teve um artigo publicado intitulado Hermenêutica Pentecostal, em 2013, a primeira vez. No mês seguinte, no trimestre seguinte, quando saiu outra revista, saiu outro artigo que não teve esse título, mas abordou a hermenêutica pentecostal, mostrando as fases da hermenêutica pentecostal nos Estados Unidos. Então nós temos em 2013, ou seja, com 102 anos de Assembleia de Deus, foi que chegou a expressão hermenêutica pentecostal no Brasil. 102 anos de caminhada, então é muito tempo. Entre 2017 e 2019, o que aconteceu? O que aconteceu nesse período? Aconteceu a publicação dos primeiros livros com capítulos específicos sobre hermenêutica pentecostal ou inteiros sobre hermenêutica pentecostal. Em 2020, teve a publicação de importantes obras, tanto da CPAD quanto de outras editoras, sobre hermenêutica pentecostal. E em 2021, nós tivemos aí, então, por parte da CPAD, ela publicou uma edição inteira da revista Obreiro, que é aquela revista de liderança, sobre hermenêutica pentecostal. Título de capa, você encontra aqui na biblioteca da FCC, está ali. Inteiro. Ou seja, hermenêutica pentecostal precisou ser escrita, debatida, discutida nesse espaço. E o Mensageiro da Paz, que é órgão oficial da Assembleia de Deus no Brasil, ela publicou o Manifesto sobre Hermenêutica Pentecostal, em 2021, dizendo que a hermenêutica pentecostal não era liberalismo teológico, porque teve toda uma perseguição na internet sobre esse assunto de hermenêutica pentecostal, que é liberalismo teológico, que isso não existe, que não existe hermenêutica pentecostal, só existe uma hermenêutica, só existe hermenêutica geral e tal. Foi aquela coisa toda, uma crise, né? Uma crise. Porque eu admito, o diferente ele assusta, né? Ele assusta. Mas, deixa eu mostrar para vocês aqui. A revista Obreiro, que foi publicada, com o primeiro artigo, é esse aí. Esse é o artigo. Depois eu posso mandar para o professor Gelsi o PDF aqui, ele pode disparar para vocês nos grupos aí, se vocês quiserem ter acesso. Vocês querem? Então, eu passo para ele, ele passa para vocês. Está vendo aí? Está lá o nome do autor, sobre hermenêutica pentecostal. Está aqui, porque a página não está encontrada, né? Vocês estão vendo lá? Do lado do pentecostal, lá o nome do cidadão lá que falou sobre esse assunto a primeira vez. Então, aí, esse cara aí comprou uma briga enorme, aí quase morreu, entendeu? Só que a gente morre, mas vive de novo. Porque Jesus, ele ressuscita, ele é bom de ressurreição. Ele era perito nisso, entendeu? Então, eu morri, mas estou vivo. Naquele tempo ali eu era diferente, eu tinha cabelo. E como vocês estão vendo aí, é um texto pequeno, despretensioso. Na próxima edição teve esse aqui do Roberto dos Santos, falando sobre as escolas de interpretação teológica do pentecostalismo, hermenêutica pragmática, olha lá. Isso foi na edição seguinte da minha. Ele vai falando das escolas aqui, ó. A escola de Karl Brumbeck, um exemplo de hermenêutica pentecostal clássica pragmática. A escola de Robert Ervin, uma hermenêutica pneumática. A escola do Gordon Fee, hermenêutica de gênero. A escola de William Menzies, hermenêutica holística. Então nós temos as hermenêuticas aqui, tá? Eu posso mandar esse trecho também do artigo dele. E por último, o que eu queria mostrar para vocês é o documento aqui principal. Vocês estão vendo lá em cima? É a página do Mensageiro da Paz, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas e Assembleia de Deus no Brasil, Manifesto sobre Hermenêutica Pentecostal. Então, para acabar com a gritaria da internet, que não era liberalismo, que não precisava colocar eu na praça pública e queimar, aí o Conselho de Doutrina e a Comissão de Apologética se reuniram em São Paulo durante 4 dias
os teólogos debateram, eu não fui convidado para participar, eu não sou membro de nenhum dos conselhos, mas eu tinha lá, obviamente, os interlocutores, inclusive os presidentes dos conselhos, que são meus amigos pessoais, que passavam para mim o que estava acontecendo, né? E eu fiquei sabendo de todo o background, e ajudei, inclusive, com algumas sugestões, né? Mas foi finalmente encerrada a discussão. Hermenêutica pentecostal não é liberalismo teológico, é uma expressão legítima, pode se utilizar, pode se pesquisar, tá? Então, o primeiro ponto ali, da expressão hermenêutica pentecostal não foi liberado. Segundo ponto, o que é hermenêutica pentecostal? E o terceiro ponto, o que não é hermenêutica pentecostal. E aqui o nome em síntese está ali, né? A síntese diz o seguinte: não abraçamos de forma absoluta o método histórico-gramatical, que cria um cânon dentro do cânon. Não nos rendemos aos métodos histórico-crítico e pós-modernos, notadamente nos aspectos que buscam fragmentar as escrituras e negar os milagres, ou seja, nesses aspectos aí ruins, é rejeitado, mas nos aspectos positivos é aproveitado, que foi o que eu propus desde o começo. Refutamos a teologia narrativa em sua pretensão de desconstrução do texto e de seu sentido, que devem sempre guardar coesão com o contexto histórico e gramatical, porém preserva a teologia narrativa naquilo que ela é positiva. Não empregamos métodos de interpretação subjetivista, focados no leitor em detrimento do autor e do texto. Consideramos que as experiências devem sempre e necessariamente serem submetidas ao crivo da inspirada e infalível palavra de Deus. E servimos-nos das ferramentas de erudição bíblica, conscientes de que métodos e técnicas, por melhores que sejam, são humanos e, portanto, imperfeitos e incompletos, pelo que buscamos, acima de tudo, a iluminação do Espírito Santo, que eu comecei dizendo para vocês aqui. Né? Revelação, inspiração e iluminação. Então, volta ali. Então, isso é o que se discutiu em síntese. Aqui o nome dos conselheiros, dos convidados que estiveram ali, são os teólogos assembleianos oficiais. Enfim, tem muita coisa para se pesquisar em hermenêutica pentecostal. Alguém aqui já tinha ouvido falar em hermenêutica pentecostal? Levanta a mão aí para eu ver. Uma boa parte. Quem não tinha ouvido falar ainda? Levanta a mão. É a maioria. Então, você vê que tem ainda uma ampla, né, discussão que precisa ser feita. E eu posso dizer para vocês, se você pegar o seu celular aí agora, seu dispositivo no Google e colocar hermenêutica pentecostal, vocês vão ver que tem muitos livros e bons livros lançados, tá? Eu diria para vocês que tem excelentes obras hoje lançadas no Brasil com esse título, que dá para você estar estudando, conhecendo e se aprofundando. Aqui, esse material aqui, sendo sincero com vocês, da teologia sistemática carismática, é um material que é produto da hermenêutica pentecostal. Ele não explica como funciona, ele já dá o resultado final de como que é fazer teologia a partir de uma hermenêutica pentecostal. Tá bom? Eu tenho só 4 boxes aqui, se alguém se interessar. No mais, eu queria deixar aqui pelo menos uns 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas, se caso houver perguntas do assunto, para a gente poder responder. Se tem alguém interessado, fazer uma pergunta do assunto. Professor Gelson, está todo mundo com fome. Ninguém quer perguntar nada. Então o senhor pode vir aqui pegar a palavra, porque está todo mundo cansado e com fome. Ah, o senhor quer perguntar? Então o senhor vem aqui. Então. O senhor fica pertinho de mim aqui, que se eu não souber responder, o senhor mesmo responde. Agradecer de coração ao professor Gelson, coordenador do nosso curso EAD. Agradecer aqui ao pastor Samuel, que é o nosso presidente da área da educação no nosso campo ministerial de Curitiba. A pastora Mel Gabi, que sempre nos dá a honra de estar presente, viu? Ela é humilde, eu sempre digo que ela é muito humilde. Ela senta aqui todo encontro presencial, vem ouvir a gente. Eu fico muito feliz, viu, de ver o seu exemplo. Deus abençoe a senhora. O pastor Wagner deve estar na reunião hoje, certamente, do ministério, primeiro sábado do mês. Quero agradecer aqui a oportunidade e a presença de vocês. Então, eu vou te provocar. Claro. Mas você só responde se você responder em 1 minuto. Professor, eu trabalho também com hermenêutica e tal, minha área é bíblica. E a gente conhece todos esses métodos, né? Em exceto a pentecostal que chegou agora. Sim. Né, e tal. Mas até que ponto você concorda com a minha impressão de que, diante de todos os métodos que existem, dos que eu conheço, não conheço a pentecostal direito ainda, né? Eu defino assim, não é o método que diz a qualidade do que vai sair,
porque quem define mesmo a qualidade da interpretação é o indivíduo que utiliza o método. Então, o método não forma o indivíduo, é o indivíduo que instrumentaliza o método. Então, nesse sentido, seja qual for o método, o mais importante é saber quem é que está fazendo isso, né? Essa interpretação. Se você acha que isso faz algum sentido. Não só faz sentido, como essa é a discussão. Porque o que se discute? Qual é o lugar do leitor no processo interpretativo? E eu, como exegeta, sou o leitor. Sim. Em primeiro lugar. Aí eu volto no velho Bultmann. É possível a exegese sem premissas? Não é possível. É possível você não querer impor ao texto uma coisa antes de pelo menos estudá-la. Mas eu não sou tábula rasa, eu chego no método com uma crença, com uma tonelada de prática espiritual, prática de igreja, prática de tudo, de leitura. Eu não sou uma tábula rasa, eu vou para o texto com um monte de pressupostos. A grande questão é, esses pressupostos fazem jus? Eles são camisa de força? Você vai com fé ou sem fé? Você vai com fé ou sem fé, exatamente. Se for com fé, é bom. É prioritário que seja, tá bom? Estou contigo. Ótimo, obrigado, professor. Esse é o batista mais pentecostal que eu conheço. Uma salva de palmas.